agradecer ao Renato pela sua exposição e lembrando que o Conselho Nacional do Ministério Público, no ano passado, expediu uma recomendação a todos os ministérios públicos sobre como atuar quanto aos autos de resistência, né, padrões mínimos, e que o Conselho Nacional do Ministério Público também tem uma comissão que acabou de sair com um relatório de transparência dos sites dos ministérios públicos. Essa menção que você fez, eu vou me permitir fazer um comentário aqui do CNJ, porque eu fui conselheira no CNJ durante 2 anos e tinha justamente o procedimento de cumprimento de resolução da transparência dos tribunais de justiça. E fiz o procedimento para que todos os tribunais de justiça tivessem publicado os dados de servidores e membros com um único clique ou 2 cliques, né? Infelizmente, o CNJ retrocedeu recentemente. Ao emitir a sua resolução de transparência, eles vão passar a exigir que, para se ter acesso à transparência ativa, seja necessário a identificação da pessoa. E isso no meu ponto de vista, isso não está de acordo com a lei da transparência. Então, penso que aí há uma questão importante. Já a resolução do CNMP é diferente, os dados têm que estar expostos integralmente pelo nome e pelas listas. E há, então, esse relatório, que foi recente, porque existe uma comissão, inclusive a comissão é presidida pelo conselheiro Fábio Jorge, que é o representante do Ministério Público Federal. Então, acho interessante aí, você pode pesquisar esses dados aqui, vai encontrar outras coisas para outras críticas, mas é interessante dar uma olhada nesses dados, né? Bom, agora eu vou abrir aqui para perguntas. Cadê a nossa... Então, temos aqui 1, 2, 3, 4... Vamos começar por 5. Vamos fazer bloco de 3, né? Peço que, naquela mesma sistemática que temos feito, identifiquem-se e a quem a pergunta é dirigida. Agora? Todo mundo me ouviu, né? Não preciso repetir. 2 perguntas, se posso perguntar. Uma, vocês são só 3 promotores. Então, de que forma o GECEP melhora a investigação dos casos? Eu imagino que o caso de uma morte decorrente de intervenção policial fica como promotor natural. Aí, como é que vocês... O que vocês fazem para melhorar essa investigação? Qual é a atuação de vocês aí, sendo que vocês não têm muitas pessoas para fazer esse trabalho? E o segundo, queria perguntar se vocês viram algum impacto dessa portaria que foi publicada faz alguns anos sobre o socorro às vítimas, né, aos feridos. E para o Renato, se posso perguntar, a diferença entre os dados do sistema de saúde e da polícia, esos 10.000 nos homicídios, né, que tem uma diferença de 9.000, isso é morte decorrente de intervenção policial, esos 9.000, qual é a diferença aí? Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Constantino, sou advogado. Ao ilustre Antônio, perguntas sintéticas com relação ao poder de desarquivar inquéritos e o poder de acompanhar inquéritos, não é? Eu estou fazendo essa pergunta porque, atualmente se discute no STJ o cumprimento de sentença da Corte Interamericana no caso Sétimo Garibaldi, que é justamente um caso em que o Brasil foi condenado internacionalmente a reabrir um inquérito e a instaurar nova investigação criminal, não é? O Ministério Público tem a atribuição de fazer valer as convenções internacionais de direitos humanos. O Centro de Formação do Ministério Público, eu suponho, que debata isso. Então, a minha pergunta é nesse sentido do controle externo também fazer valer as convenções internacionais de direitos humanos no que se refere a desarquivamento e no que se refere a acompanhamento de inquéritos. Como foi o caso que o Renato nos mostrou. Eu acho que ali atrás, depois, no segundo bloco, você e ele aqui. Mas vamos aqui, essas 3. Quem é? Tem ele ali, ele está... Bom, vamos passar para cá, depois você fica aí. Deixa ele ficar um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos trocar de microfone. Falou?
Tá bom. Boa tarde, meu nome é Raul Carvalho Nim Ferreira, eu sou defensor público do Estado de São Paulo, atualmente coordenador auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos aqui da Defensoria Pública. Lá no Núcleo, nós atuamos com diversas situações, casos de violência policial, letalidade. Costumamos acompanhar os inquéritos e depois promover ações indenizatórias em face do Estado. Eu queria fazer algumas observações sobre o que foi colocado. Primeiro, concordar com a fala do Dr. Marlon hoje de manhã, que a violência ela não é policial, é uma violência estatal, e da qual compactuam e participam todos os atores do sistema de justiça, né? A Polícia Civil, não apenas a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, até começar pela fala do doutor Antônio, até pouco tempo atrás chamávamos de autos de resistência. Quer dizer, o problema já começa no nome, né? Quer dizer, esconde-se um homicídio por uma palavra chamada resistência, né? Um crime cometido pela vítima. A vítima é uma criminosa. Quando se fala autos de resistência, estão dizendo que a vítima cometeu um crime de resistência à prisão, né? Então, e o mesmo eu diria para o termo eufemístico, ao meu ver, morte decorrente de intervenção policial. Ora, precisamos dar nome aos bois. Trata-se de um homicídio, né? Por que não falar, por exemplo, homicídio decorrente de intervenção policial? Então, essa é a primeira questão. Depois, a segunda questão refere-se a todas as investigações que são promovidas pela Polícia Civil e depois, de alguma maneira, compactuadas pelo Ministério Público no exercício da sua atividade de promotor da ação penal, de controle da atividade policial. Então, nos casos que nós acompanhamos no Núcleo de Direitos Humanos, por exemplo, cerca de 94% dos casos que nós acompanhamos houve pedido de arquivamento pelo Ministério Público. O Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito e com base em duas justificativas básicas: legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Legítima defesa, tudo bem, é uma excludente de ilicitude. Em quase todos os casos que nós acompanhamos, nenhum policial saiu ferido. Sequer uma viatura foi atingida por algum disparo. E a prova é toda baseada na palavra dos policiais. O Renato falou do descumprimento do artigo 809 do CPP. Há um outro artigo que também é descumprido por todas as instituições de justiça nesses casos, principalmente o Ministério Público, que é o artigo 6º do CPP, do Código de Processo Penal, que fala sobre todas as diligências que devem ser realizadas no âmbito do inquérito policial. Então, invariavelmente, na grande maioria desses casos, desses inquéritos, o Ministério Público concorda com 2 depoimentos de policiais militares que participaram desse chamado auto de resistência. Não há, às vezes há um simples laudo necroscópico, mas não há confronto balístico, não há exame do local do crime, não há diligências para a localização de outras testemunhas, nunca aparecem as câmeras de vigilância, né? Então, para incriminar os criminosos de sempre, essa circunstância sempre aparece. E o Ministério Público é muito diligente na solicitação, na requisição de novas diligências no inquérito policial. Nesses casos, invariavelmente, o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito. E o juiz, simplesmente reproduzindo as palavras do Ministério Público, concorda e arquiva esses inquéritos policiais, né? Mas, então, assim, situações de legítima defesa que são construídas e são farsas colocadas dentro do inquérito. Estrito cumprimento do dever legal. Ora, se estamos dizendo que a polícia matou um sujeito no estrito cumprimento do dever legal, isso, além de ser, do ponto de vista técnico, um absurdo, uma aberração jurídica, isso politicamente explicita que, de alguma maneira, o Ministério Público, o sistema de justiça, está dizendo que a polícia matou no seu dever de matar aquelas pessoas. Eu queria ver o Ministério Público alegar o pedido de arquivamento de um inquérito policial de alguma pessoa branca, rica, que mora na região dos Jardins, com essa alegação do estrito cumprimento do dever legal. Então, essa é uma outra questão. Daí, a questão do controle externo.
né? Quer dizer, nós temos aqui o GCEP, que infelizmente não funciona. Não funciona, seja porque as investigações desses fatos chamados como mortes decorrentes de intervenção policial não chegam à responsabilização dos culpados, né? Seja porque o GCEP não promove um tipo de controle externo da atividade policial que fuja à lógica do direito penal, como colocou o Renato. Quer dizer, um controle externo que vá para o âmbito administrativo e constitucional, né? Daí eu queria falar aqui no plenário sobre uma ação civil pública promovida pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, para exemplificar, por exemplo, como seria um controle externo da atividade policial que o Ministério Público poderia se engajar, né? Trata-se da atuação da Polícia Militar nas manifestações, né? Todos sabem que há muito tempo a Polícia Militar age, há muito tempo mesmo, isso não é de 2013, isso é muito anterior, isso talvez desde que o Brasil é Brasil, a Polícia Militar intervém em manifestações sociais de uma forma absolutamente truculenta, batendo cacetetes nos escudos, na direção das pessoas, atirando pelas costas, com uso indiscriminado de armamentos ditos não letais, né? Dispersando manifestações legítimas, muitas vezes sob a alegação de que houve uma vidraça quebrada, né? Nessa ação civil pública, nós pedimos que o Poder Judiciário determine que a Secretaria de Segurança Pública elabore um plano de atuação da Polícia Militar nas manifestações, dentro de um marco democrático, dentro de um marco da nossa Constituição Federal de 88. Isso significa abandonar a concepção do inimigo interno, da perseguição do combate, e adotar uma concepção de segurança pública que estamos discutindo no âmbito desse seminário, né? Então, por exemplo, atos ilícitos cometidos no âmbito de uma manifestação, isolados, não justificam a dissolução da manifestação. A Polícia Militar não pode dissolver uma manifestação democrática legítima sob o argumento de que uma vidraça de banco foi quebrada. A manifestação continua majoritariamente pacífica e deve ter o seu direito reconhecido. Dentro desta ação, argumentamos ainda que, ainda que houvesse a legitimidade de intervenção e dissolução da manifestação, este ato é um ato administrativo, e este ato deve ser publicizado. A polícia não pode simplesmente começar a jogar bomba nas pessoas. A polícia deve avisar que vai iniciar uma dissolução da manifestação. E não pode fazer isso de forma a violar a integridade física das pessoas. Não apenas dos manifestantes, mas como vários casos que temos no Núcleo de Direitos Humanos, de pessoas que sequer participavam das manifestações, estavam no ponto de ônibus, estavam saindo do cinema e deram com bomba de gás lacrimogêneo na testa, né? Então, essa é uma pergunta que eu faço ao promotor: que tipo de controle não penal o Ministério Público pretende fazer? E gostaria de perguntar ao Renato se há dados nas estatísticas que falam que muitas vezes os profissionais da polícia acabam rebatendo todas as argumentações em relação à violência policial, dizendo que policiais também são vítimas de violência. Eu tenho uma sensação, eu nunca peguei algum inquérito de uma suposta troca de tiros ou de legítima defesa, e que algum policial tenha falecido ou sido atingido no âmbito daquela suposta troca de tiros. Deixa eu terminar de falar, Eu tenho uma impressão, vou perguntar para o Renato. Eu tenho uma impressão que 90% das mortes dos policiais de policiais que estavam fora de serviço. A maioria das vítimas de policiais no momento que eles estão fora de serviço. Não se trata de momentos de suposta troca de tiros. É isso. Muito bem. Gente, então, encerrando esse ciclo de 3, passa a palavra aqui para as respostas e depois a gente volta ali, né? Excelência, tem uma pergunta que o microfone havia falhado antes do defensor público. Não, eu vou fazer na segunda. Vamos fazer essas 3, depois volta você e ele aqui, ó, que também vai perguntar. Espera um minutinho. Obrigado. Que acho que a minha vida está mais fácil. Deixa eu respirar um pouquinho. E, na verdade, em relação à questão, começando aqui pelo final, de fato, os policiais morrem, e acho que já foi discutido ontem e hoje, em sua grande maioria fora de serviço. Dentro do que a gente pode considerar, inclusive, muitas vezes, o que a instituição acaba
atribuindo a ele algumas questões, ou seja, ele obrigatoriamente, aquela história de que ele é formado para ser policial 24 horas dentro do que ele vê, então ele acaba tendo a questão da formação. Não vem ao caso aqui, porque eu não tenho acesso a todos por volta de 400 casos anuais que acontecem, para a gente pensar as motivações de cada um. Mas em 75%, dos casos é fora de serviço. E esse fora de serviço, muitas vezes, tem que ser discutido e investigado até para mitigar riscos, né? E muitas vezes você tem, de fato, a tentativa de interferir numa situação, outras vezes ele estava no trabalho, no segundo trabalho, no chamado bico, mas essa é uma outra agenda de relação de condições de trabalho que eu já soube que deu bastante debate aqui ontem, e acho que vale a pena a gente retomar como uma agenda aqui de recomendações de pensar como que a gente fala a atividade policial e o risco. O risco de um policial ser morto é de 3 vezes a média da população. Isso é indiscutível. Ou seja, quando você pegar o contingente, um policial corre 3 vezes mais chances de morrer do que a média da população. E agora, o que significa isso, se na verdade as categorias, a morte decorrente de intervenção policial já é a segunda causa, é superior ao número de latrocínios. Então, você tem homicídios, latrocínios, mortes decorrentes e policiais mortos. Essa soma é que vai ser o número que a saúde chama de homicídios, na verdade, de mortes por agressão. Qual que é o terceiro? Terceiro, na verdade, homicídio doloso, lesão corporal, mortes decorrentes e latrocínio. Essa é a ordem. E, em relação à portaria 5, no começo ela funcionou. Portaria 5, 2014, é a que regulou a questão do transporte de pessoas vítimas de crimes violentos. No começo funcionou bastante, mas 2014 e 2000 já também teve um recorde de número de mortes decorrentes da intervenção policial. Então, ou seja, uma medida incremental ela é importante, mas se você não mudar a cultura organizacional, você não avança na solução. Pequenas mudanças não resolvem. Ou a gente muda, seja via ensino, seja reforma legal, enfim, o que a gente pode discutir aqui, ou que se a gente muda a prática, ou, de fato, a população e os policiais vão continuar morrendo. Acho que essa é a grande questão. Voltei. Eu não peguei o nome do representante da Human Rights Watch. César. César, já antecipando a indagação do Raul, deixa eu anotar aqui. Raul, o GCEP, o órgão a qual nós fazemos parte, nós não atuamos na investigação criminal, principalmente no que está mais se debatendo, que é a morte decorrente de intervenção policial ou homicídios. Quando eu iniciei a explanação, talvez eu não tenha me colocado direito, a nossa atuação preponderante ela está focada nas atividades da Polícia Civil. Não é? Por quê? Porque a Polícia Militar tem o controle externo exercido pelos policiais militares. Disse também que nós atuamos, nós fazemos intervenções em alguns casos... Promotoria militar, né? Pelo amor de Deus, né? Não, então, falou pela própria polícia, pelos promotores que atuam na justiça militar. Senão as pessoas aqui vão ficar nervosas. Eu fiquei nervosa aqui, ainda bem que eu fui traído por mim mesmo. Então, os casos de polícia militar, eles são investigados pela Promotoria de Justiça, que atua perante a Justiça Militar. Podemos atuar também em 3 hipóteses, não é? Mas nos casos de homicídio e de morte decorrente de intervenção policial, a nossa atuação preponderante é de levantamento de dados estatísticos. Nós não temos atribuição para acompanhamento dos casos. Essa atribuição é do promotor natural, é do promotor do júri. Podemos, sim, atuar numa melhoria da investigação criminal por conta das nossas visitas que nós fazemos às delegacias, aos institutos de criminalística e também com as reuniões com os próprios colegas. Nós fazemos reuniões com os promotores criminais, nós fazemos reuniões com promotores do júri,
né, e levamos e indagamos a eles, olha, nós temos uma visita para fazer no mês que vem, o que nós poderíamos melhorar na investigação criminal? Nós estamos lá na delegacia e o delegado vem e diz, olha, eu não tenho material, eu não tenho homem suficiente. Nessas visitas, nós podemos detectar alguns problemas e buscar soluções e ações, mas numa situação hoje pontual. Não é? O que nós estamos tentando buscar é exatamente o poder da ação civil, o poder da ação e lidar com o todo, que nós não temos hoje. A nossa atribuição é eminentemente focada num campo criminal. E com relação ao impacto do socorro à vítima, eu também fiquei um pouco curioso com a resposta que nós não tivemos, né, da doutora Sato. Embora eu tenha todo um respeito e carinho por ela, e admiração pelo trabalho exercido por ela na coordenação do DHPP, que sempre se mostrou muito competente, pelo menos nas intervenções que nós estivemos lá. No início, quando saiu, né, essa questão na antiga resistência seguida de morte, e já também antecipando uma colocação do Raul, nós estivemos com a Stephanie, e eu repito aqui o que eu disse para ela. A questão conceitual, a questão meramente de nomenclatura, eu vejo como uma questão secundária. Hoje, o que é mais importante para mim, como promotor do controle externo, é ter uma ferramenta, é ter um critério para que eu possa identificar o que foi resistência, o que foi não policial. Não é? Ou seja, o mais importante no controle é você ter uma ferramenta que você possa facilmente buscar esta informação. Não é? No que se refere ao socorro, nós fizemos um banco de dados e, desde aquele primeiro momento, a nossa preocupação em melhorar, inclusive, a efetividade na apuração dos casos, nós desenvolvemos um programa que, assim que eu fazia a implantação dos dados do boletim de ocorrência, esse programa, automaticamente, eles pediam um ofício que eu encaminhava para o delegado responsável, né? Depois passou a ficar centralizado no DHPP, e eu pedia para que o delegado me informasse o número do inquérito policial no prazo de 30 dias. Não é? E também pedia para que ele me informasse o tempo que demorou, o tempo da demora entre a solicitação de socorro e o efetivo socorro. Não é? Nós levamos esse modelo de banco de dados ao CNMP. Nós levamos esse modelo de controle ao CNMP, no sistema de controle externo da atividade policial. O CNMP acabou encampando o nosso banco de dados, mas, infelizmente, não incluiu esse campo da demora, porque não era padronizado no Brasil inteiro. E, a partir de então, eu perdi essa informação. E, então, como eu disse, eu não tenho esse dado, eu não tenho essa pesquisa para poder dar uma informação efetiva. Também gostaria de ouvir isso, né, que eu acho que é uma informação muito importante. A do Constantin, eu achei uma indagação muito genérica. Não é? A questão de desarquivamento e acompanhamento ligado a uma decisão de uma corte. Assim, mas eu não compreendi se para todos os casos, para um caso determinado, eu não consegui entender a amplitude da tua pergunta. Então, mas assim, se diz isso genericamente, ou assim, tem um caso específico de tortura que deve ser obrigatoriamente reanalisado após o arquivamento? É isso que eu não entendi. Não, existe uma obrigação internacional que é o dever de investigar e punir. Sim. Existe uma prática sistemática de arquivamento de casos que não são investigados de violência estatal. Sim. Qual a providência que o Ministério Público... Mas você não disse que o inquérito já foi arquivado? Porque, assim, eu vejo uma questão simples. A gente sabe, como operadores de direito, que eu só posso desarquivar o inquérito diante de novas provas. Se eu não tenho novas provas, o porquê que eu vou desarquivar o inquérito? Mas o Ministério Público pode pedir provas. Sim, mas se o Ministério Público pedir o arquivamento, como é que ele vai falar, olha, eu vou pensar um pouco melhor, eu vou pesquisar um pouco melhor? Não me parece razoável. Não me parece. Assim, não seria a função do GCEP.
né, nós não temos a atividade dos casos específicos. Só complementando o que o Raul, né, agora eu vou focar em você, Raul, nas tuas indagações. Antes de mais nada, eu não defendo a minha instituição, eu não estou aqui para falar em nome da minha instituição, né? Quando muito, eu poderia falar em nome do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial, a qual nós três somos bem afinados, somos poucos, né, insuficientes, pelo volume de atribuição que nós temos, que eu tentei passar, né, o pouco que a gente faz aqui para os senhores. Eu não compactuo com qualquer tipo de violência. E nós três ali. E tenho certeza absoluta que promotor nenhum compactua. Não tenho procuração e não tenho nome para falar em torno de uma instituição. O que eu posso trazer para você é a nossa experiência do nosso dia a dia. Ali nós não compactuamos com qualquer tipo de violência. Ah, mas é apadrinhado, é fulano e tal. Olha, pode parar. Essa parte não me interessa. Eu quero saber o que efetivamente aconteceu. Se aconteceu como aconteceu, e se tiver provado como está ali, a pessoa vai ter que sofrer uma sanção. Então, eu acho generalizar é muito perigoso, não é? Nós não atuamos em homicídios, não é? Disse, existe um promotor que faz a análise. Não vou aqui defender casos isolados, não é? A única orientação que eu poderia dar se vocês na ONG, ou todos aqui que estão aqui, na comunidade, na vivência do dia a dia, ter conhecimento de que o fato não aconteceu como desenhado no inquérito, como pintado, como muitos dizem, não é? Tem que se levar esse fato ao conhecimento do promotor. Porque é muito comum chegar para a gente informações de tortura ou de violência, ou então, eu vou pegar um exemplo em que chega isso para a gente, que é muito comum. O preso na audiência de custódia vem e alega que foi agredido. Foi agredido. E ele é submetido a um exame de corpo de delito. Pode constar alguma coisa, como pode também ser positivo. Nós estamos tentando intervir junto aos próprios defensores que não fazem a exigência do cumprimento do protocolo de Istambul, que existe uma cartilha que deve ser, as questões que devem ser indagadas no momento da oitiva, a realização dos laudos. Os laudos, tem casos que a pessoa sai da audiência e diz que foi agredida e chega perante o perito e fala, eu não fui agredido. E aí, de repente, chega esse procedimento para mim, eu não tenho informações de que existem testemunhas oculares, eu não tenho informações de que a coisa não aconteceu como aconteceu, eu só tenho o depoimento dos 2 policiais militares. A respeito desse fato. Então como eu vou ficar procurando coisa que não existe onde procurar? A polícia já fez o levantamento, está lá, está tudo desenhado no processo. Então, agora, de repente, chega alguém com um vídeo dizendo que a coisa foi completamente diferente do que efetivamente aconteceu. Isso muda tudo. Nós não vamos nos acovardar ou não vamos compactuar com uma coisa que está escancarada, que está efetivamente demonstrada. Acho que é só isso. Eu acho que temos ali a sequência, né? Aqui, ali e o Marlon. Boa tarde, Sua Excelência. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Atualmente está no tema de designação. Depois você me explica, porque eu não quero perguntar isso aqui. Pode falar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Meu nome é Rafael. Eu quero ressaltar e saudar os membros do MP Estadual e Federal pelo importantíssimo evento que está nos agregando valores
nos mais diversos setores e visões das instituições da sociedade, que acredito que visam um bem coletivo. Doutor Antônio, quanto à atividade da fiscalização externa do MP, quais são os outros instrumentos que este setor tem no que tange às próprias investigações, haja vista a falta de transparência, publicidade nessas informações que o senhor citou, que acredito que a atuação do Estado deva pautar sempre na garantia do regime democrático, de ofício, e não elevar as taxas de mortalidade, como foi citado anteriormente. Acredito que o MP deva ser um órgão de integração e cooperação. E o norte comum, acredito que de todos aqui, seja pautar por uma missão institucional em respeito a todas as garantias constitucionais de promoção do verdadeiro servir, porque acredito que todos aqui fizeram um juramento moral ao entrar, e pautar pelo renovo de uma sociedade urgente, uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Obrigado. Olá, meu nome é Bruno, sou do Instituto Sou da Paz. Eu queria, primeiro, endossar, acho que esse pedido, esse desejo de várias pessoas de, enfim, um fortalecimento do GCEP, tanto em termos de número de promotores, quanto em termos de ampliação das atribuições, e acho que a gente teve aqui nesse mesmo evento um exemplo muito claro de como mais informações e uma melhor análise dos casos em coletivo podem ajudar a gerar boas políticas públicas. Então, como exemplo, acho que a apresentação do Major Zanqueta falando sobre o fortalecimento da divisão de PM vítimas, de como, a partir das análises de uma série de casos, centenas de casos, eles conseguiram identificar fatores de risco que levam o policial a morrer fora de serviço, por exemplo. Então, sabe exatamente onde é que quais são os principais dias da semana, que o policial é vítima de roubo e que reage tem mais chance de ser vitimado, em moto isso aumenta ainda mais. Então, esse tipo de informação e análise gerou uma política pública por parte da divisão PM de vítima da Corregedoria, que não sabemos ainda ao certo o impacto, mas mostrando a planilha deles, eles conseguiram, em 2015, ter o menor número de vítimas fora de serviço. Eu acho que isso deve ser comemorado. Então, fazendo um paralelo, acho que o GCEP, e, enfim, outras organizações, eu sei que o Fórum tem se dedicado a isso, outros pesquisadores tendo acesso, conseguindo olhar um número maior dessas ocorrências, a gente consegue tratar esse fenômeno complexo de um jeito, de uma política pública mais adequada. E aí, nesse sentido, estou totalmente de acordo com a Tânia Pink, quando fala que a gente precisa tratar a letalidade na complexidade que vai ter ocorrências que estão plenamente justificáveis, tem ocorrências que iniciaram de forma justificada, mas descambaram para um excesso, tem ocorrências que são execuções, a gente precisa exatamente ter mais informações para saber o que aconteceu, e não só tratar os casos individuais e as punições, mas gerar política pública que melhore essas ocorrências, olhando para procedimento, olhando para treinamento, olhando para várias outras coisas. Minha pergunta para o promotor tem a ver com a Resolução 40 da Secretaria de Segurança Pública. É uma resolução que o secretário Alexandre de Moraes tem feito um grande alarde, dizendo que é uma resolução muito boa, de que isso entrou como recomendação na CPI dos jovens negros, e dos pontos dessa resolução é a comunicação imediata do caso, ou em que o policial foi vitimado, ou em que o policial vitimou alguém numa ação, que isso seja comunicado ao MP. Então, eu queria perguntar, obviamente, é uma resolução do Poder Executivo, eu nem sei se isso foi combinado antes com o MP, antes de ser editada, provavelmente não, mas, independente disso, eu gostaria de saber, essa comunicação está acontecendo, esse comunicado chega para o GCEP, chega para um outro lugar, e não tendo condições ainda de atendê-lo ou fazer alguns locais de crime, se vocês estão pensando em alguma forma de, eventualmente, fazer o atendimento dessa resolução. Eu vou fazer mas eu também vou fazer uma pergunta. Vou aproveitar aqui, eu acho que ela quer... é porque é importante, eu acho que o GCEP aqui, essa questão de que o controle externo da atividade policial militar no Estado de São Paulo, ela é feita pelas promotorias especializadas da Justiça Militar. Então, é importante dizer que 3 estados têm Justiça Militar especializada. São São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A Justiça é especializada, né? Ela é apartada, porque nos outros lugares existe Justiça Militar com o rito, né? Como se fosse uma vara do júri, uma vara de família, tem um rito, escabinato, aplica lá. Mas São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas têm justiças militares estaduais separadas. E, portanto,
as promotorias não são algo separados, mas são especializações dentro do Ministério Público. Então, minha pergunta é, qual é o grau de... E aí nós estamos falando muito de violência policial. A Polícia Civil ela vai estar envolvida muito com a questão da tortura por conta da prisão em flagrante, a questão do DP. Já a Polícia Militar, nós estamos falando aqui dos autos de resistência, de questões, e essa questão de um processo, respondendo a você, que é arquivado por legítima defesa, esse processo, para desarquivar por nova prova, nós tivemos um caso do Superior Tribunal de Justiça, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro tentou desarquivar e não conseguiu. Perdeu um recurso especial, porque foi entendido que a questão era de legítima defesa. Então, como é complicado, para além de tudo, esse arquivamento com base na legítima defesa. Aqui fica um comentário. Então, eu queria saber da integração de vocês, do ponto de vista do controle externo da atividade policial, porque aí tem que se entender como um todo, senão vai se entender sempre Polícia Civil e Polícia Militar como apartado, qual é o grau de integração ou de articulação ou de diálogo. E aí ela vai fazer a pergunta ali. Eu fiz a pergunta para você, com o pessoal da PM militar. Ela quer perguntar ali. Muito obrigada. Senhores, boa tarde. Meu nome é Rosimeire, eu sou delegada da Polícia Civil de São Paulo. Da mesma forma que o doutor Antônio Benedito disse, eu não estou aqui falando em nome da Polícia Civil, eu falo por mim mesma. Então, eu gostaria de fazer algumas observações e, ao final, lançar uma provocação à Vossa Excelência. Eu entendo, acho que como todo cidadão de bem, que o controle externo da atividade policial ele é necessário nos países que adotam o Estado democrático de direito como modelo. Mas eu entendo também que esse controle ele deve ser sério, como é o do Ministério Público de São Paulo, e de outros estados da federação, sem dúvida, do Ministério Público Federal, mas eu entendo que, além de sério, ele deve levar em conta a realidade das polícias. A Polícia Civil, por exemplo, ao contrário da Polícia Militar, cujo efetivo parece bastante razoável, os nossos quadros, hoje, eles se ressentem de 10 mil homens. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 10 mil homens a mais, com os índices criminais de então. Então, a nossa realidade hoje é bem difícil em matéria de efetivo. Nós não damos conta, infelizmente, porque é algo que refoge ao domínio da própria Polícia Civil, suprir os claros que nós temos na atualidade. Recentemente, foi homologado o concurso para delegado de polícia, dos quase 200 candidatos aprovados, foram nomeados apenas 50. Desses 50, já pediu exoneração porque foi aprovado em outro concurso para carreira jurídica, cujos salários são muito mais atrativos que os pagos pela Polícia Civil, melhor dizendo, pelo governo do Estado de São Paulo. Então, dadas essas adversidades, eu gostaria de ponderar ainda que hoje se fala em direito penal como última ratio. Aliás, não é de hoje, já se fala de muito tempo atrás em direito penal como última ratio. Há países que já deslocaram para o direito administrativo sancionador as contravenções penais, os delitos de menor potencial ofensivo, enfim. Hoje nós vivemos o direito penal aqui no Brasil como a tábua de salvação para o controle social, como pelo menos o mais importante, quando, na verdade, sabe-se que o ideal seria investir em políticas públicas de prevenção, porque as polícias sozinhas não podem controlar aquilo que muitas vezes refoge ao seu domínio. Questões de saúde, questões de moradia, de falta de trabalho, enfim, que são todos fatores que acabam contribuindo para as práticas criminosas. Nesse contexto, eu perguntaria ao senhor, opinião do senhor, como membro do Ministério Público, do GCEP em especial, se há lógica ou razoabilidade, por exemplo, na exigência de que a Polícia Civil instaure, por exemplo, um inquérito policial para cada delito patrimonial cuja autoria seja desconhecida e que o valor seja de pequeno
seja pouco expressivo economicamente. Furtos de pequeno valor, cuja autoria não pode ser desvendada desde as primeiras investigações, né? Porque o inquérito policial não é o único instrumento através do qual a Polícia Civil, a Polícia Judiciária pode investigar. Nós temos os termos circunstanciais de ocorrência para os delitos de menor potencial, temos as investigações, que antecedem a instauração de um inquérito policial, mesmo para reunir elementos mínimos de convicção da prática delituosa e da autoria. E considerando ainda que esses boletins de ocorrência que registram esses delitos de pequeno valor, de autoria desconhecida, são objeto de correições, de fiscalização, vale dizer, de um controle interno que também não pode ser desprezado, porque esse controle é feito por delegados de polícia, titulares de carreiras jurídicas do Estado de São Paulo, e que, portanto, não merecem suspeição. Portanto, eu pergunto aos senhores, né, o resumo é, se seria razoável exigir que a Polícia Civil, com esses números, instaure um inquérito policial para cada boletim de ocorrência de autoria desconhecida, de pequeno valor, a res furtiva, e até que ponto essa exigência poderia refletir poderia atingir a eficiência da Polícia Civil em se dedicar a crimes mais graves e de acusação viável. Gente, eu vou encerrar essa, porque nós já estamos até adiantadas, então eu pediria para o Antônio Benedito. E o Renato tem pergunta? Quer falar? Sim, mas depois ele vai falar. Depois daqui responder, ele faz consideração. Eu também queria falar do princípio da obrigatoriedade, mas não vou falar, não tem não. Marlon me chamou para ser debatedor. Pode falar. Muito boa a sua intervenção, porque eu acabei de me lembrar da pergunta do Rafael. Eu às vezes, peco pela síntese e me perco, às vezes, nisso. O Rafael fez uma indagação a respeito dos instrumentos que nós temos, talvez atualmente, que possam contribuir para a melhoria do controle externo ou da própria segurança. Os instrumentos que nós temos são as investigações, são as recomendações meramente administrativas. Durante as nossas visitas, se eu verificar uma irregularidade, eu recomendo. Então, é muito comum, eu chego na delegacia e vou verificar as condições de uma cadeia. E nessa cadeia, eu entro, converso com os presos, pergunto como está a comida, verifico as condições, não é? Verifico se tem colchão, se não tem colchão, se ele tem água quente, se não tem água quente. E, em decorrência disso, nós fazemos as recomendações. Uma coisa que eu sempre fiz questão de pautar, e às vezes chega a própria delegacia e fala, mas, doutor, nós tomamos desta mesma água. Há quanto tempo houve desratização e limpeza de caixa d'água aqui? Ah, nem me lembro. Ah, tá bom. Eu saio e vou lá e peço uma recomendação, tanto para o seccional, quanto na prefeitura regional. E aí o delegado me liga, pô, doutor, estou tentando isso faz um tempão e o senhor conseguiu a limpeza dessa caixa d'água. Então, são pequenos instrumentos que, na prática, surgem grandes efeitos. Não é? Porque é aquilo que eu falo, a situação de um encarcerado, e hoje melhorou demais com a audiência de custódia, porque, antigamente, os presos, as pessoas eram encarceradas no final de semana, as cadeias ficavam abarrotadas e os famosos bondes saíam só na terça, quarta, quinta, e, às vezes, demorava um pouco mais. Hoje, a audiência de custódia é tudo muito rápido. Então, é muito comum eu chegar numa delegacia, e isso foi até engraçado, que nós estamos aí há 3, 4 anos, né, fazendo visita nas cadeias, e um determinado carcereiro falou assim, doutor, venha ver uma coisa e tira uma foto. Nós entramos no pátio e não tinha nenhum preso. Então, por isso, eu acho que a audiência de custódia tem os seus méritos. Os instrumentos que nós temos, eu acho que são insuficientes, e é por isso que eu estou não só propondo, mas ansiosamente esperando que nós tenhamos uma atribuição plena, para que eu possa pleitear uma melhoria de uma forma geral da delegacia.
Se nossas visitas, é comum nos depararmos com os delegados, com os funcionários, reclamando da péssima qualidade de trabalho, do número insuficiente de policiais e funcionários, não é? Mas eu não posso mover uma ação civil contra o Estado porque eu não tenho essa atribuição. Não é? No máximo, eu posso oficiar para o promotor que tem essa atribuição, ou oficiar para o delegado-geral e interceder junto ao governador para nomear. Há 2, 3 semanas atrás, nós recebemos o superintendente do IML, ou do IC, que veio com uma pauta muito semelhante. Eles estão com uma defasagem enorme de peritos, tem um concurso pronto, mas o governador não nomeia porque teve uma redução de gastos. O máximo que hoje eu posso fazer é sentar ali, mandar um ofício para o procurador-geral e pedir para o procurador-geral interceder, porque eu não tenho essa atribuição civil. Eu não posso firmar um termo de ajustamento, não é? Então, eu acho que essa ferramenta viria a ajudar muito. O Bruno. Primeiro que o Bruno, eu acho que eu não estou respondendo. Eu tenho que primeiro dizer que eu concordo com quase tudo que você ponderou antes da sua fala. A comunicação imediata, ela vem, nos casos de resistência e de morte, ela vem sendo feita ao GCEP, como eu disse. Não é? A nossa preocupação, ou a nossa intervenção, preponderantemente no caso, é fazer o controle estatístico disso, lançar no programa do CNMP, não é? E exigir com que todos os casos sejam apurados individualmente no inquérito policial. Quando surgiu essa questão, nós tivemos umas 2 intervenções e acabou melindrando demais os colegas do júri, não é? Porque eles reclamavam que eles deveriam intervir nisso aí. Nós fizemos reuniões com eles, fizemos acho que umas 2 ou 3, não conseguimos, não saiu uma pauta disso, e de modo que essa atuação, inclusive as recomendações, as atuações perante os casos específicos, são do promotor natural. Se houvesse uma concordância, um trabalho integrado, nós atuaríamos com o maior prazer. Não sei se nós teríamos tempo disso. Porque nós fazemos o plantão 24 horas durante a semana. Né? Talvez não seria custoso, nós fazemos plantão noturno. Ontem, a doutora Luciana saiu daqui e teve 5 chamadas no plantão noturno. Né? Durante a semana, fora essas poucas atividades que nós temos. E só nos finais de semana que nós descansamos, porque aí tem o plantão do final de semana. Então, também muito parecido com a sua indagação, se existe essa integração com a promotoria militar ou com a polícia militar, não entendi. Com a promotoria militar, com a promotoria militar. Que deve fazer o controle. Sim, essa integração com a promotoria militar é meramente protocolar, ela tem a atribuição dela, nós temos a nossa atribuição. A nossa preocupação é não invadir a atribuição de ninguém, a não ser que tenhamos uma parceria, que tenhamos um acordo de ajustamento, um acordo formulado. Né? Tentamos fazer isso com o Tribunal do Júri. Né? Com relação à Polícia Militar, quem faz essa intervenção são eles. O que pode vir, que eu acho que é uma coisa muito boa, que é o próprio projeto do Valério, que foi aprovado, né, Valério, está no órgão especial, que são a criação das promotorias regionais de tutela dos interesses difusos da segurança pública, do controle externo, dotando... E essa promotoria regional teria também a atribuição em fazer visitas aos batalhões e, salvo engano, só nos casos individuais. Então, naturalmente, já forçaria essa integração, esse diálogo entre os promotores. E foi ou é exigido... Sim. Não, sim, a questão do... a primeira pergunta, foi exigido pelo Ministério Público a instauração de todos os... Pontual, tá. Porque, assim, quem exige não é o Ministério Público. Não é? É a questão da obrigatoriedade, é a questão do próprio Código que determina que todos os casos de crime sejam arquivados perante o juiz. Não é? Mas eu não me lembro, por isso que eu falo, quem faz o controle externo
na capital é o GCEP, do GCEP nunca saiu essa determinação. É muito comum nós nos depararmos com ocorrências que não estão sendo dadas andamento, nós conversamos com os delegados falam, doutor, eu só posso dar andamento naquilo que na minha perna aguenta. Não é? E falou, doutor, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Então, são nessas visitas, nesses instrumentos de conversa, nesse diálogo, que nós estamos tentando melhorar o volume de investigação. Mas não é o Ministério Público, não é uma exigência nossa. E, se fosse, não seria criação do Ministério Público. Não é? Quem determina isso é o próprio Código. Como é que é seu nome? Zumeire, é que essa é uma questão, até já, que ela realmente, a gente no Ministério Público Federal e até na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, nós temos uma ação esse ano justamente para trabalhar a questão do princípio da oportunidade. Eu não gosto de falar de princípio da obrigatoriedade, porque isso não está na Constituição. O meu entendimento é que o sistema acusatório não exige, e nós temos que falar em regra de obrigatoriedade. O Código de Processo Penal ele é muito antigo. Essa é uma questão que perpassa todos os ministérios públicos, inclusive o Ministério Público Federal, e nós temos trabalhado muito forte. Agora, a questão são os paradigmas, porque nós sabemos que a obrigatoriedade no Brasil ela é mitigada pela lei, pelo princípio, pela suspensão constitucional do processo 9.099. Quando ela dá o poder ao Ministério Público da transação penal, ela mitigou, e a suspensão também. Temos também a delação aí para outros crimes. Mas estamos falando dos pequenos crimes. Para dar um exemplo, no Ministério Público Federal, uma questão que a gente trabalha com a Polícia Federal, crime de moeda falsa. Nós acabamos de sair com um enunciado da nossa Câmara de Coordenação e Revisão, que o MPF ele é organizado um pouco diferente. O nosso controle é pela Câmara Criminal, onde a gente está trabalhando a não instauração de inquérito de uma única moeda falsa. Mas como é que a gente faz isso? Passando para a Polícia Federal para descobrir os grandes falsificadores. Quando a gente fala isso, são os paradigmas, porque aí no sistema acusatório, o Ministério Público é que tem o poder de dizer o que vai ser denunciado ou não. Só que isso tem que ser submetido a controle, seja o controle interno, seja o controle do Judiciário, e no Ministério Público Federal a gente também não arquiva tudo no Judiciário, a gente tem o trâmite direto do inquérito, a gente arquiva nas nossas câmaras de coordenação. Agora, a polícia, ao não instaurar, ele vai ter que submeter ao controle externo, não para instaurar tudo, mas para dizer o que não está fazendo, porque aí nós temos que ter uma pauta de política criminal. Então, é um debate complexo, esse debate está acontecendo, inclusive na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Por que lá? Justamente porque as polícias e os ministérios públicos reclamam da alocação de recursos financeiros e humanos em determinados delitos que deveriam estar para outros delitos que, no âmbito da nossa atuação, lavagem de dinheiro e crimes de constituição financeira. Então, é uma discussão que está presente, bastante complexa, e vocês não instauram tudo, né? Porque o BO do roubo do meu celular aqui na Paulista, a gente sabe que a gente comunica, e outras questões para seguro. E, para isso, tem um BO eletrônico, né? Então, a gente tem vários andamentos, inclusive arquivamentos de inquérito com mais de 3 anos, por exemplo, a gente está começando a trabalhar uma política de arquivamento. Por quê? Porque a gente tem pesquisas dizendo que esse arquivamento não vai dar em nada. Agora, isso também tem que fazer com que a polícia, então, investigue, mas não investigue aquilo que que é a pauta só da polícia, né? É a pauta em conjunto com o Ministério Público, né? Vamos acabar aqui. Fala. Tá, aí a gente tem que ir para o lanche. Não, gente, a gente já tem... O homicídio doloso contra a vida, mesmo que cometido por policiais militares, é da Justiça Civil. Tortura também cometido por policiais militares, também é da Justiça Civil. Sim. Daí a indagação. Por que o Tribunal, por que o Ministério Público Militar é que processa ou investiga esses... Porque aí na divisão deles interna é essa... Não é o processo crime, ele está falando do controle externo. Quem processa é o júri. Não, mas... São os promotores do júri. Não, mas o que eu disse é que o controle externo da Polícia Militar, nos casos praticados por crimes militares,
né? Eu falei que, à exceção, nós temos os casos de tortura, nos casos de abuso de autoridade e de homicídio. E o júri faz as mortes. E o... Luiz. Sim, não é. Não é. Luiz, é o Ministério Público Estadual. Gente, através o do Renato Tribunal também do quer fazer Júri. as considerações dele. Eu acho que eu falei isso. Na verdade, eu até podia ficar quieto, mas acho que tem duas questões fundamentais, até para a gente poder ir para o café, que a gente está bem atrasado, que é uma questão que eu acho que fica para reflexão aqui. Enquanto nós, operadores e sociedade, ficarem pensando na lógica do fluxo individual dos casos, a gente, de fato, vai patinar. Por quê? Até aproveitando um pouco o que a doutora Rosemary falou, nós temos o Brasil gastando o mesmo em termos do PIB do que os Estados Unidos. Então, assim, nós temos muito da necessidade hoje, em termos de recursos financeiros, a gente gasta tão mal que falta tudo e a gente não consegue fazer esse dinheiro, mesmo sendo muito em termos do PIB brasileiro. Então, assim, ou a gente pensa reformas, e aí criações, para não parecer só São Paulo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro veda que qualquer instituição, que não somente a Polícia Civil, tenha acesso ao RDO deles. É somente a Polícia Civil que pode ter acesso ao RDO deles. Nem mesmo o órgão de estatística. Então, a questão que está em jogo aqui é, se o Ministério Público, se o Poder Judiciário, se a sociedade, se a Defensoria começar a pensar menos na lógica do direito penal e começar a pensar mais na lógica do direito administrativo e as polícias também, talvez a gente tenha ganhos de eficiência muito maiores do que a gente imagina. Para começar, talvez, que é aquilo que eu já tenho chamando a atenção, que parece retórica, mas a gente está falando das mesmas coisas. A impressão que eu tive aqui é que a gente fica brigando muitas vezes por nossos territórios e a gente não está falando a mesma coisa. Então, a gente precisa, de algum modo, começar a pensar o lugar de cada instituição e não só no direito penal, mas também no fazer segurança, que está longe de ser apenas você pensar o crime, mas tem que pensar também a garantia dos direitos da população e como é que isso faz. Mas eu acho que aí a Luísa precisa encerrar por causa do café. Eu tinha muita polêmica para provocar. Com certeza. Gente, vamos ao café, 5 minutos e voltamos.